Para você que se liga no Travinha Esportes, esse é o Travinha Rugby Clube. A gente tem a honra de receber, a gente não, né? Ela nos recebe aqui hoje, então a gente tem a honra de estar aqui com Lúcia, a treinadora Lúcia, uma das pioneiras do rugby feminino no Rio Grande do Sul. Lúcia, muito obrigado por nos receber aqui, muito obrigado por esse Travinha Rugby Clube. Queria que contasse um pouco dessa história, desse pioneirismo, como que você começou no rugby? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e como é que eu comecei no rugby, porque eu sou professora de educação física e pensei, tem aí um esporte diferente, né? Todos os esportes têm que ter uma ajuda para sair do lugar. Então eu vou lá conhecer como é que é esse tal desse rugby. Isso foi quando, mais ou menos? Isso daí quando foi... e como? Foi em 2000 e... Olha, faz tempo, hein? Foi 2002, 2003. 2002, 2003. Não, 2003. Porque assim, a Roberta, Maria Roberta, que é uma das fundadoras do Charrua, ela era minha colega de faculdade. Na verdade, a gente já tem uma amizade de muitos anos. A gente jogava vôlei juntas na ACM. Daí a gente entrou na faculdade. Ela era de uma outra turma, depois juntou a nossa turma. E aí a gente começou a ser colega de sala de aula. E aí depois a gente resolveu fazer uma pós juntas. E aí na época eu continuava jogando vôlei, ela, né, tinha já largado o vôlei. E aí ela assim, Lu, tem um esporte que eu acho que tu vai gostar, não sei o que, vai lá conhecer. Eu, rugby, meu, o que é isso? Eu não tô querendo muito saber dessa história aí, não. Mas é brincadeira, né? Mas ela ficou insistindo para eu ir conhecer o esporte 6 meses. Tem gente que a gente insistiu mais tempo. 6 meses ela ficou, Lu, vamos lá, vamos conhecer, não sei o quê. Aí ela foi muito esperta que ela me convidou para conhecer um terceiro tempo de um jogo que era Charrua e Desterro, masculino, né? Daí eu peguei, eu só fui pro terceiro tempo, não fui fazer outra coisa lá. Ela, não, vai ter uma festa lá, vai ser legal, sempre tem. Aí eu fui lá na festa e achei, nossa, que coisa diferente, né? As pessoas vão confraternizar e, é diferente. Aí eu já tava assim, mais assim, desiludida um pouco assim com o vôlei, eu tinha acabado, de 2002 eu fui campeã estadual, né, com a Sojipa, que eu jogava vôlei. Aí ela insistiu, eu já estava meio assim, dando confusão assim de treino, não estava mais conseguindo treinar lá direito. Aí eu falei, poxa vida, né, vou lá conhecer, por que não, né, conhecer o esporte. Aí foi assim, eu treinei no sábado seguinte eu joguei. Paixão à primeira vista. Toda aquela parte didática, você tem que aprender a correr, passar para trás, não sei o que, eu tive no sábado seguinte eu estava jogando, já que foi o nosso primeiro jogo contra a UFSC. E desse primeiro jogo até o Sul-Americano de 2005, que foi a primeira vez que você ficou campeã sul-americana com a seleção, você e a Fernanda, as primeiras gaúchas campeãs com a seleção brasileira feminina em 2005. Como que foi essa trajetória e como é que foi a convocação, como é que foi aquele campeonato de 2005 sul-americano? Então, eu comecei então de fato a treinar, né? Eu treinava assim, tentando conciliar as duas coisas, o vôlei e o rugby. Em 2013 eu passei tentando conciliar o rugby e o vôlei. Daí em 2004 teve uma primeira seleção, houve uma primeira seleção feminina, foi a primeira vez que houve um campeonato sul-americano feminino, que as gurias jogaram na Venezuela, se eu não estiver enganada, na Venezuela. E na época o Flávio era treinador e ele tinha uma ideia de conhecer um pouco do rugby que estava se abrindo no Brasil. Porque até então tinha uma ideia muito grande sobre o rugby de São Paulo, né? Tudo girava muito em torno do rugby de São Paulo. Então se abriu uma seletiva em 2004, onde houve um convite para quem quisesse, achasse que tivesse condições de participar para ir para essa seletiva. Eu, a Fernanda e a Roberta, nós fomos para essa seletiva, que foi acho que no final de 2004, não lembro mais quando é que foi, o final de 2003. A Fernanda e a Roberta chegaram a ficar com aquele grupo que ficou lá treinando, eu não fiquei. Só que elas aprenderam uma mentalidade lá e elas trouxeram isso para o clube. Então, por muito tempo a gente foi fazendo essa transição. Aí em 2004 a gente veio, desenvolveu aqui, né, tentamos desenvolver o Charrua. Em 2005 o Flávio fez a mesma dinâmica, ele chamou então um grupo de gurias de
para participar de treinamentos lá, e a partir desses treinamentos ele selecionou de fato as 12 que iriam participar então desse sul-americano que foi lá em São Paulo, né? Que foi o segundo sul-americano oficial, né? Oficial. E essa mentalidade, Lúcia, que tanto a Fernanda, a Roberta e tu, que pegaram com um alto rendimento da seleção, que estava começando no feminino naquela época, essa mentalidade de treinamento, de filosofia de trabalho, vocês foram trazendo aos poucos para o Charrua, e acredita que foi isso que fez do Charrua, o que o Charrua ajudou a construir o Charrua, que o Charrua é hoje atual campeão brasileiro feminino e referência no rugby feminino brasileiro? Com certeza, uma das grandes preocupações que a gente tinha era justamente a gente conseguir trazer o que a gente aprendia em São Paulo para cá, porque naquela época não era que nem é hoje, né? Apesar de ter aí 10 anos, na verdade, né? 11 anos, mas assim, todo o acesso às informações eram muito restritos. Entendeu? A gente não tinha agora o que a gente tem hoje, Coach 1, acesso, na época não era CBRU, era ABR, era bem assim, confusa todas as informações que vinham, tanto de campeonato quanto de formação. Não tinha documento traduzido. Não tinha documento traduzido, então todas as informações que a gente tinha sobre treinamento era bem assim, confuso. E os nossos primeiros treinadores eram guris que tinham se machucado e que eles foram ajudar o feminino. Só que eles eram assim, as primeiras linhas. Então eles nos ensinaram o mínimo, que foi o Cuca e o Rodrigão, né? Foram os nossos primeiros treinadores. E a gente ainda mantém até hoje alguma essência que eles deixaram aí pra gente. Mas assim, aí a gente foi tentando fazer essa transição no sentido assim, nossa, o Rugby Sevens, ele é diferente do 15, né? Ele tem uma outra dinâmica de jogo. Então a gente foi tentando fazer essa transição, né? O Flávio, ele gostava muito assim do ataque, né? Ele sempre primou muito pela questão de uma organização de ataque, atacar o espaço, jogadoras habilidosas em tudo, assim, tanto de manuseio com a bola quanto conseguir assim side step, velozes, né? E aí houve uma transição, então depois com a saída do Flávio, que foi quando assumiu uma outra comissão técnica, que estava com o Mili, o João, o Chubby e o Zé, então formou ali, depois veio outros, o Matias, que foi um argentino que veio nos ajudar também. Isso. E aí eu tive a sorte de conseguir pegar toda essa transição. Isso te levou a essa transição e essas diferentes formas de trabalho fizeram que você optasse a se tornar treinadora, a primeira treinadora do Rio Grande do Sul? Olha, não. Na verdade foi assim, ó. A gente estava num ano bem importante para nós, que foi em 2009. A gente estava sem treinador em 2009 e na época o treinador do masculino era o Martim. E aí ele falou que ele ia assumir o treino do masculino, do feminino e ia jogar pelo masculino. Então ele realmente assumiu uma carga muito grande assim, de coisas que ele deveria treinar. E a gente começou a notar que estava havendo um crescimento e uma organização do rugby feminino a nível nacional. Na época ainda existia o circuito, que se jogavam em etapas em campeonatos que já existiam. Não sei se tu vai lembrar desse campeonato que tinha. Eram mais ou menos 5 etapas. Era Niterói, São José... Florianópolis, Curitiba. Isso. E São Paulo acho que entrava com Lions até. O Lions fazia parte desse campeonato. Então, a gente, naquele ano de 2009, em 2009 o Martim estava querendo assumir, né, lá, e, bom, ele não conseguiu assumir todas essas funções que ele estava querendo. Jogador do adulto, treinador do adulto, já ia ser uma carga bem grande de coisa para fazer, mais treinador do feminino, sendo que o feminino e o masculino treinam no mesmo horário. Alguém ele não ia dar treino. Esse alguém foi o feminino. Ele não conseguiu dar treino pra gente. Então, às vezes, ele ia lá, passava exercício e ia tentar dar treino para adulto. Só que ele nos deixava lá, às vezes, 40 minutos fazendo o mesmo exercício, né? E aí, uma vez, eu fui cobrar dele isso. Pô, Martim, e aí, tu não pode fazer isso com a gente, não sei o quê. A gente está querendo correr o circuito. Isso significava para nós que cada uma das atletas ia ter um investimento pessoal de mais de R$ 2.500 para jogar rugby.
inviável. Não, a gente fez ser viável, só que tu entende que quando tu tá disposto a investir R$2.500, tu tem que, a pessoa que tá lá, que vai te conduzir a isso, ela tem que também comprar essa ideia. Ela também tem que te ajudar a chegar lá. E aí o que aconteceu? O Martim falou assim, então eu não vou. Daí eu vi assim, pá, e agora por que eu fui lá cobrar o cara? Agora a gente perdeu o treinador. Ah, ralou tudo, né? E aí a gente não tava conseguindo, né, ter treinador então, né? Nessa função de 2010, assim. Aí eu discuti com o Rodrigão, que foi o que... Tudo minha culpa, viu, gente? Discuti com o Rodrigão, depois, uma vez que ele foi nos ajudar de novo, né? Ele quis assumir de novo, aí teve um curso de coach nível 1 aqui, e eu perguntei pra ele, tá, e aí, Rodrigo, não vai fazer? Aí ele, pra que eu vou fazer? Aquilo me chocou. Como assim, pra que tu vai fazer? Pra tu melhorar, pra dar treino pra gente. Não, mas assim, do jeito que tá bom. Aí eu falei pra ele, tá bom pra ti, pra gente não, tu tem que melhorar como treinador pra que a gente possa melhorar como jogador. Daí ele falou que ele não ia fazer, daí eu fui lá fazer. Porque eu sou metida, aí eu fui lá fazer. Daí eu cheguei à conclusão assim, quer saber do que mais? Eu vou assumir essa bronca, porque assim, é um passo muito importante que a gente tem que dar. E não adianta eu querer que uma outra pessoa faça essa função. E eu tô indo lá para a seleção e eu sou muito Caxias, as gurias que me acompanharam na seleção sabem, porque assim eu anoto tudo. É uma esponja, igual o Joca Malaya fala, é uma esponja, absorve tudo. Eu anotava todos os treinos que tinham lá, tanto os teóricos quanto os práticos, eu anotava, aí eu fui fazer curso, anotei não sei o quê, e aí eu comecei a assumir a função de treinadora-jogadora no Charrua, mas foi por isso, porque eu acho que assim, tu só tem direito de criticar quando tu tá disposto a ajudar. Criticar por criticar, tu não tá construindo nada. Então, se tu tá lá querendo criticar ou apontar o dedo para alguém, então tu também tem que estar lá querendo ajudar e se dispor a ajudar em alguma situação. E foi isso, eu falei, eu não vou ficar aqui reclamando das pessoas, entendeu? Eles estão fazendo o melhor que eles podem fazer agora, então vou eu lá. Essa bronca que você comprou, fez do Charrua o que é o Charrua hoje no feminino? Acho que foi uma construção de tudo. Entendeu? Acho que foi assim, falar que foi só isso. Não, claro que não foi só isso, mas... Né? Mas assim, eu acho que sim, que foi um ponto importante, foi um fator chave de conseguir trazer esse conhecimento que ficava lá em São Paulo, que eu via que era o grande diferencial que tinha os times de São Paulo, sobre metodologia de treino, sobre os exercícios, de como conduzir... até uma coisa que aí, claro, a gente vai aprendendo lá na seleção, planejamento de temporada. Planejamento de dia de jogo. Planejamento de dia de jogo, planejamento da temporada, não só na parte física, mas fazer planejamento da temporada na parte técnica tática também, porque isso também é feito planejamento de temporada nessa daí. E aí eu acho que isso sim fez o diferencial, conseguir trazer maior clareza pro grupo, entendeu? Das coisas que estavam sendo feitas. Então, houve todo um planejamento para que a gente conseguisse fazer isso, assim, entendeu? Acho que foi isso. Para finalizar, algumas perguntas rápidas. Lúcia, um momento marcante na tua carreira como jogadora e como treinadora? Pô, como jogadora foi agora, né? A nossa campanha que a gente teve de 2014, que esse ano de 2014 eu estava ainda acompanhando o grupo, mas eu tinha me afastado como treinadora, estava só como jogadora, e ter ganho um campeonato depois de ter investido 12 anos da minha vida é uma realização de um sonho. Então, para mim, ter jogado, não um jogo, mas ter conseguido essa temporada, mas os jogos, todos os jogos ali do BR Sevens, né, foram para mim significativos, assim, como jogadora. E claro, né, os jogos que eu joguei pela seleção. Sem dúvida. A primeira vez que tu veste a amarelinha, que tu treme de cima a baixo e tu ouve o hino nacional, olha, é um frio na barriga que é muito, muito bom. Um arrependimento? Um arrependimento. Puxa vida. Quer pular? Vamos pular esse, depois eu penso e respondo. Uma referência no esporte? Uma referência no esporte. Eu vou trazer, como eu joguei vôlei muitos anos,
Então eu vou trazer referência do vôlei, que na verdade ali eu construí muitos valores que eu tenho. Então uma jogadora que eu admirava muito era a Leila, não sei se vocês vão lembrar, né? Não é mais dessa geração, mas ela não era uma jogadora alta, era uma jogadora que ela foi desacreditada na seleção brasileira, porque ela era muito baixa, para aquela época ela era baixa, para hoje então ela é nanica, né? E ela conseguiu dar a volta por cima. E eu ainda lembro de jogos que a Leila jogou na raça, entendeu? Ela tirava força, sei lá da onde, para conseguir virar. E então era assim, foi sempre uma pessoa assim que me motivou muito. E os treinadores, né? Tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto, nos seus estilos, né? Que são completamente diferentes, mas como eles conseguiram levar o vôlei a uma excelência que é hoje, né? A nível mundial. E são treinadores brasileiros que entendem o esporte como o Brasil deve entender aquele esporte e investiram, e a Confederação Brasileira investiu nessas pessoas e essas pessoas conseguiram fazer o vôlei do que o vôlei é hoje. Uma referência no rugby? Referência no rugby, uma pessoa como referência no rugby? Do Brasil, no mundo, enfim. Pô, uma referência, uma única pessoa. Eu ia dizer minhas companheiras, né? Eu não posso deixar de citar aqui a Maria Roberta e a Fernanda, que elas foram incentivadoras e amigas, e sem elas eu nunca teria chegado onde eu cheguei e o Charrua nunca teria chegado onde ele chegou ontem, hoje, né? Então, para mim, essas pessoas eu vou sempre trazer como referências. Lembrou do arrependimento ou não? Ou não tem? Não, com certeza tem arrependimento. Acho que eu me arrependo de ter sido, acho que uma pessoa talvez como treinadora, na época até um certo grau de maturidade, às vezes muito crítica, né? Eu sou uma pessoa exigente comigo, exijo muito das outras pessoas e eu acho que isso talvez tenha levado assim a um desgaste. O desgastou porque 4 anos trabalhando toda terça, quinta e sábado, acho que desgasta qualquer pessoa, mas eu ainda estou chegando a essa análise aí, mas acho que um arrependimento seria esse, assim, de ter assumido essa função, talvez não com a maturidade suficiente que esse cargo exige. Demanda. Tá mas certo. Eu também adquiri isso exercendo isso. Então Fica meio estranho. Luciana, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por nos receber aqui. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo que você fez e ainda fará pelo rugby nacional. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Virgílio. Obrigada ao Travinha. E pessoal, esse foi o Travinha Rugby Clube. Não se esqueçam, curtam nossas redes sociais, acompanhem a gente no Facebook, no Twitter, no YouTube. Travinha Rugby Clube também é cultura de rugby. Um grande abraço.